Boa tarde, irmãos e irmãs. Meu nome é Padre Josenildo Almeida da Silva, da Diocese de Franca. Eu sou nordestino, lá de Alagoas. Nasci em uma cidadezinha chamada São José da Laje. Nasci em uma família católica e é católica até hoje, graças a Deus. Meus pais sempre muito religiosos, de frequentar a missa todo domingo, embora sendo bem interior, mas eles iam sempre. E sempre nos levou para lá. Minha mãe dizia que eu ia para a missa, mas eu ia para dormir. E muitas vezes, quando eu acordava, minha mãe dizia para mim que olhava para Jesus na cruz e dizia assim: eu não vou ficar contigo. E eu disse isso por muito tempo. Eu não tenho lembrança disso, não. A minha mãe sempre insistiu que desde pequenininho eu dizia que não ia ficar com Jesus. Mas minha mãe não entendia muito destas coisas, e nem eu, né? Eu também não entendia que isso já era um chamado, porque posso dizer que Deus me chamou desde o útero da minha mãe. À medida que o tempo foi passando, eu fui descobrindo isso, que na verdade foi. Também eu fiz depois uma terapia, fiz uma regressão, e lá na regressão eu me pude ver no útero da minha mãe, e pude ver também esse momento, que para mim foi muito importante e confirmou esta vocação minha, que a minha mãe me dizia, embora ela não entendesse isso, mas eu fui percebendo de verdade que o Senhor me chamou desde o útero da minha mãe. Mas do lado de cá, né, eu não percebendo isso, fui crescendo normalmente como todo jovem, mas sem vínculo com a igreja. E era religioso com a minha mãe. Minha mãe e meu pai iam, eu ia também. Eles me levavam, eu ia junto, né? Mas eu não tinha noção de que isso era vocação ou que simplesmente era uma vivência batismal. Eu simplesmente ia, era um religioso natural de ir, ia para a procissão, tudo isso. Mas essas coisas todas que eu fazia na minha infância, na adolescência, na minha juventude, até os 15 anos, eu não percebia que isso era vocação, não. E quando eu já estava um pouco grande, né, daí dos 10 aos 15, eu não tinha mesmo a intenção de jeito nenhum. E quando alguém por acaso perguntava, eu dizia que não queria ser padre, né? Nunca tive essa pretensão, não. E ficava com raiva quando alguém dizia que eu ia ser. Talvez as pessoas vissem alguma coisa, eu não via, e não gostava que me dissessem isso. E não gostava mesmo. Quem me conhece sabe que quando alguém diz uma coisa que eu não gosto, eu fico nervoso. Mas aos 15 anos, com vários acontecimentos da nossa vida, com meu pai, eu tive uma vivência com meu pai não muito fácil, mas depois uma grande reconciliação com meu pai. E vocês devem conhecer Dom Rosalvo Cordeiro de Lima. Ele se criou com a gente, meu amigo de infância, estudamos juntos, crescemos como irmãos, e assim até a gente se trata como irmão. Ele sempre foi muito religioso, sempre me chamava para rezar, me chamava para fazer terço. Eu também ia do terço dos homens com meu pai, quando era bem pequeno. Mas teve um tempo que eu não fiquei muito mais à vontade na igreja, então não frequentava tanto não assim, mas sempre ligado a ela. Com 15 anos entrei no grupo de jovem, e aí lá no grupo de jovem, nunca fui coroinha também, nem acólito. Lá no grupo de jovem, um dia o padre da minha paróquia, já falecido, me chamou a mim e aos colegas do grupo de jovens, meninos, para ir na casa dele, fazer uma limpeza na biblioteca, ajudar a arrumar. Aquele dia foi muito bom na casa do padre, né? E ele falou que ia ter um encontro de vocacionados, e eu fiquei interessado de ir, e fui para aquele encontro vocacional, e gostei muito, né, de ficar ali, embora também não entendesse muitas coisas disso. Eu tinha entre 16 e 17 anos, aí com 18 anos eu entrei no seminário, mas vos digo a verdade, eu não entrei consciente de que isso era um chamado vocacional. Eu demorei, viu, para cair a ficha que eu tinha vocação, demorei muito. Minha vida com o Senhor sempre foi uma briga muito grande, embora Deus venceu todas as lutas, todas as guerras. Como testemunho vocacional, eu digo a vocês, eu fui para o seminário contrariado, eu fui assim, seguindo uma vontade interior que eu tinha. Mas na minha liberdade eu estava sendo violentado por Deus, tá? Eu fui assim mesmo na força, Deus foi me vencendo, me tirou tudo, me tirou nesse sentido, me tirou da família,
me tirou, não as alegrias do mundo nesse sentido, assim, porque nunca tive tantas, mas eu nunca tive muita vontade de muitas coisas, assim, nunca fui um sonhador e tantas outras coisas. Mas fui para o seminário assim, sabendo que eu ia para o seminário, isso eu sabia, que ia estudar para padre, mas eu não sentia um fogo, assim, uma coisa assim, que dissesse assim, nossa, eu sou um vocacionado, inveterado, apaixonado, não, isso veio com o tempo, tá? Então lá eu entrei no seminário da Arquidiocese de Maceió, lá eu fiz o colegial como seminário menor, depois fiz também o seminário da filosofia, e aconteceu uma coisa trágica na minha família, que nós precisamos mudar aqui para São Paulo, e eu vim aqui para São Paulo, minha família mora em Bragança Paulista, eu fiz uma experiência de quase um ano na Diocese de Mogi das Cruzes, meu irmão, Dom Rosalvo, já estava lá nessa diocese, me convidou para fazer uma experiência, eu aceitei, mas nessas lutas da minha vida, como já falei, sempre lutando com Deus, vi que não era uma coisa muito boa, meus superiores também viram que não era muito boa, me ofereceram para fazer uma experiência, morando com as pessoas, e foi justamente com essa experiência que eu também descobri aí o neocatecumenato, e nas catequeses do neocatecumenato foi dando um esclarecimento da minha vocação, da minha vida, da vontade de Deus sobre mim, tudo foi se revelando, até que um dia, aí eu fui ser missionário também, como nós chamamos de itinerante, nessa itinerância eu pude viver uma vida vocacional, aí eu pude conhecer melhor o Senhor, pude rezar porque Deus me convidava a rezar, e isso me dava um grande conforto, uma alegria, uma felicidade. E então, depois de 30 anos, quando eu já estava com 30 anos, 35, eu comecei a desejar o sacerdócio. E então foi que eu vim para Franca, conheci Franca. Dom Diógenes ficou sabendo um pouco da minha história, porque eu fiz a filosofia lá em Maceió, vim para cá para São Paulo, junto com essa comunidade do catecumenato em Mogi das Cruzes, fiz a teologia em São Paulo, na Assunção, e depois eu saí do seminário para brigar com Deus. Mas essa briga foi tão importante, nessa luta foi tão importante, foram 10 anos de luta, muito importante na minha vida, porque eu pude descobrir o Senhor, né? Descobrir a minha vocação, ver que de verdade era vocação e que eu não precisava mais lutar com Deus. Mas agora eu estava fora, né? Fora de um seminário, fora de tudo. E também tive um namoro que foi muito importante para mim, de 2 anos e meio. E então, quando o Diógenes me conheceu, que ficou sabendo de toda essa história, ele me perguntou assim, você ainda quer ser padre? Aí eu falei assim, se eu achar um bispo que tenha coragem, né, de me ordenar, eu gostaria sim. Isso foi em maio, em uma convivência, e em outubro, num retorno, ele então, junto com o padre Ângelo e o padre Fábio, me chamaram em um lugar e me ofereceram esta diocese de Franca, que eu aceitei, mas aí eu já não estava mais lutando, né, com Deus, nem comigo mesmo, então foi muito bom. Então essa acho que é a minha história da vocação. Eu me ordenei no dia 19 de abril de 2001, na paróquia Santa Rita, e fui ordenado sacerdote no dia 10 de agosto, na cidade de Ituverava. Dia 19 de abril é dia de Santo Expedito, 10 de agosto é dia do diácono São Lourenço. São duas datas muito importantes na minha vida, são meus padrinhos de ordenação. Agradeço a Deus também por ter me proporcionado uma vida assim. E penso que também todas as coisas que Ele permitiu que eu vivesse na dureza do meu coração, nessa luta, sem descobri-lo, para quando eu descobrir, não ter mais que lutar com Ele e fazer a vontade dEle. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.